Laís, por favor. Obrigada, Yumi. Boa tarde. Está sendo uma experiência muito intensa esses 3 dias. Então, hoje as minhas reflexões aqui dialogam com essa mesa, mas acho que com esse evento como um todo, porque a gente tem aí conversado bastante sobre a história e também planejado o nosso futuro, os nossos próximos passos, qual que é a nossa pactuação daqui para frente. Pensando um pouco na história, a gente tem, por exemplo, na edição da Lei 13.019, 2 CPIs das ONGs anteriores que produziram relatórios e fizeram projetos de leis específicos que, quando o grupo de trabalho interministerial, com participação da sociedade civil, que a Maria Vitória comentou, foi instituído, houve um debruçar sobre aquela temática. Precisávamos resolver aquele problema, que era substituir os convênios, trazer um regime jurídico próprio, trazer um lugar de fala que trouxesse uma nova lente para o Estado brasileiro conseguir enxergar as organizações da sociedade civil nessa relação entre Estado e sociedade. Então, ali tinha 35 projetos de lei que foram apensados, eles foram aglutinados, e a 13.019 ela é uma dialética desse processo. Ela vem acelerada pela proposta do anteprojeto produzido no Executivo com a sociedade civil, e dentro do Congresso ela também sofre alterações, porque toda a legislação é uma dialética de um processo com muitos olhares e muitos atores. Naquele momento, a gente pensou que a gente tinha, enfim, resolvido as CPIs das ONGs, que a gente tinha resolvido uma série de problemas e, bom, vamos lá, de fato, a gente resolveu uma série de problemas, mas alguns voltam, alguns são retomados, como a gente teve a CPI das ONGs no ano passado, novamente, ali no Senado Federal. O relatório mais atual da CPI das ONGs ainda não tem projetos de lei que saíram deste relatório e que viraram projetos em tramitação. A gente tem 12 atos normativos que saíram daquela conclusão final do ano passado, e muitos deles que falam sobre essa relação de conflito de interesse, porta giratória, a pessoa que está numa organização e que vai para o governo, ou que está no governo que vai para uma organização. Mas, gente, o Paulo Guedes saiu do BTG e foi para o Ministério da Fazenda. Então, ninguém reclama do Paulo Guedes e vai reclamar das lideranças das organizações que vão contribuir nas políticas públicas. Então, assim, é claramente um processo de perseguição. Então, esse é um tema que a gente precisa olhar de forma sabendo que já tem um alerta e que a gente vai precisar se debruçar para construir propostas que dialoguem com esse turbilhão que está se acenando, mas que pode ser que não venha tão rápido, porque é bastante inconsistente as propostas de conflitos de interesses que estão lá colocadas. Uma delas pede uma quarentena de 2 anos para, quando uma pessoa sair do governo, não poder entrar numa organização da sociedade civil, sendo que as pessoas têm liberdade profissional, de atuação e etc. Então, acho que a CPI das ONGs, por outro lado, olhando pelo lado do que ela traz de narrativa, uma grande disputa de narrativa, ela foi quase uma auditoria nas organizações que foram escrutinadas e que, no final, saíram de lá sendo consideradas completamente idôneas, porque nada foi apontado, o relatório não traz nenhuma anotação que fosse tipificada como um crime em relação às organizações, mas sim traz esse processo de desconfiança, e essa narrativa é muito ruim. Então, mesmo nessa discussão do Flávio Dino, da decisão que foi proferida ontem no Supremo Tribunal Federal, ouvi hoje de manhã pessoas perguntando, mas por que isso criminaliza? Ele só está querendo investigar as emendas parlamentares.
Criminaliza porque considera que todas as organizações têm o potencial de desviar recursos públicos, o potencial de fazer fraude fiscal, o potencial de, enfim, serem veículos de corrupção. Quando, na verdade, a gente está falando da investigação do parlamento, não é das organizações. São os parlamentares que fizeram essa ação. Quando a gente vê a matéria do UOL sobre a farra das ONGs, aquela não é a farra das ONGs, é a farra dos parlamentares, né? Então, a gente tem que um pouco se preparar para inverter essa narrativa. A gente estava falando um pouco aqui também sobre a questão, o Silvio mencionou, aí da reforma tributária. A gente estava fazendo um diálogo, né? Eduardo Sazzi está aqui, que é faz parte do comitê estratégico da Aliança, o Franklin também, enfim, tem vários aqui, pessoas da sociedade civil que estão reunidas aí nessa nova coalizão, né, que chama Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, que busca trazer o olhar da sociedade civil, em especial, nesse momento, para a reforma tributária. E aí, a gente tem uma conquista histórica importante, que é a não incidência do ITCMD. Então, hoje, na Constituição do Brasil, foi desonerado, não deverá mais ser tributada a doação feita para as organizações da sociedade civil ou pelas organizações da sociedade civil. Mas a gente está agora, então, no processo de regulamentação. Quais serão os critérios para isso? E se a gente não incidir, não tiver propostas, não há uma adjetivação de conseguir entender as especificidades das organizações. E aí vem as propostas mirabolantes, criminalizantes, de querer limitar a remuneração de dirigentes, o que é uma interferência estatal na vida das organizações e que não deve prosperar. Então, teve toda uma luta de obrigar a auditoria, enfim, teve toda uma luta que a Aliança travou aí com seus atores, entre os que eu mencionei aqui, para retirar essas propostas do projeto que hoje foi aprovado na Câmara e que está indo para o Senado. Hoje, na verdade, esse projeto estava tratando muito mais da imunidade do IBS e CBS, não vou conseguir abrir uma grande janela sobre isso, mas o nosso temor é que, além disso ser ruim para as organizações de educação, saúde e assistência, que são as titulares desse direito da imunidade constitucional, hoje agora, de patrimônio, rendas e serviços transferidos para o IBS e CBS, mas que isso venha a ser também critério para a não incidência do ITCMD, que é bem mais amplo, inclusive, para toda a sociedade civil brasileira. Então, eu quero também destacar aqui nessas provocações essa força da mobilização das organizações. Para além das pautas setoriais, acho que cresce o nosso movimento de olhar para a regulação que incide sobre a vida das próprias organizações, sobre a sua possibilidade de existência e resistência em relação àquilo que importa para que elas possam conseguir fazer o seu trabalho. E aí a gente tem, desde a plataforma para o novo marco regulatório, com uma atuação, né, super relevante, o próprio FONIF, que é o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, na pauta do SEBAS, Movimento por uma Cultura de Doação, também é na pauta das doações, a plataforma pela democracia, nas pautas da democracia. São várias coalizões, mas que, nesse mosaico, vão se unindo para pautas que têm a ver com as próprias organizações. E eu acho que é isso um desafio do Confoco, a Comissão de Atos Normativos está olhando um pouco para isso, mas quero fechar aqui com essa ideia de que todas essas mobilizações, essas coalizões, e quando a gente pensa na agenda legislativa, a gente tem, no mínimo, duas tarefas. Uma é barrar retrocesso. Então, parte do nosso tempo é ficar monitorando as coisas ruins que vêm ou que têm tendência de vir pela leitura do cenário político. E, para isso, a gente tem que produzir muitos estudos técnicos consistentes e qualificados, com propostas concretas para que a gente possa conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E também, a segunda tarefa são os avanços necessários. Da mesma natureza, precisamos de estudos, propostas e processos de pactuação, inclusive entre nós, né, entre sociedade civil e com o governo, para que a gente possa fazer isso avançar. O tema da desoneração do ITCMD, desse imposto, desse tributo sobre doações,
é um exemplo claro disso. O próprio Miroski, né, a Lei 3.019. É o quê? São estudos que foram produzidos anteriormente, são muitas conversas que foram feitas, foram vários seminários, foram várias notas técnicas, e um dia chega a janela de oportunidade daquele tema estar maduro o suficiente para a gente conseguir fazer com que o processo avance, né? E aí eu queria jogar uma provocação final, que eu acho que nesses processos de avanços, talvez a gente tenha que pensar numa nova disposição, numa nova lei, talvez uma LINDB para o terceiro setor, a gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça sobre isso, mas, principalmente, né, Eduardo, a gente precisa resolver essa coisa do que a sopesação dos princípios na prática. O princípio da primazia da realidade, o princípio da verdade real, está colocado claramente na Lei 13.019 e ele é desrespeitado quando a gente vai querer que haja uma devolução de uma pasta de notebook de 13 anos atrás, porque aquele recurso, a rastreabilidade do recurso é para a gente saber onde ele foi utilizado, não é como ele foi utilizado, porque a gente não tinha aquela cotação de preços naquela situação específica, onde era uma execução de recursos públicos feito por organização da sociedade civil, privada, que não está sujeita à lei de licitações. Então, a gente precisa realmente entender o princípio da impessoalidade na administração pública, ele é completamente diferente quando ele é executado a partir do olhar da sociedade civil. A sociedade civil vai fazer uma forma de contratação diferente. Nepotismo não existe em organização comunitária de base familiar, gente. Como é que a gente vai fazer uma organização onde as famílias se juntam? Pense numa organização do movimento negro histórica como o Gueledés, que é uma união de famílias, para mudar a realidade das mulheres negras no país, e elas não podem ser parentes entre si. Então, isso é uma falta de compreensão total, e a gente precisa avançar nesse sentido de realmente fazer entender, afinal de contas, de quem a gente está falando. E acho que é esse movimento regulatório que eu vejo cada vez mais crescer e que eu conto com vocês e me coloco à disposição para ele.